Olá! Na nossa primeira semana de disciplina, que tem início agora dia 2 de dezembro de 2025, nós falaremos sobre os textos 1 e 2. Eu fiz um apanhado sobre ambos os textos nos slides a seguir. Então, nós vamos chamar esses textos conjuntamente de projeto político-pedagógico. Como que a gente faz? Fundamenta essa ideia e como que a gente faz para implementá-lo. A nossa primeira reflexão é sobre a nomenclatura. Ela é um projeto, porque quando a gente está optando por falar sobre projeto, nós estamos falando sobre um conjunto de propostas que vislumbram ações que são ações concretas em um determinado período, para poder alcançar os nossos objetivos. Ele também é político, porque nós estamos falando da escola. A escola não é um espaço neutro, mas ela é um espaço onde formamos cidadãos conscientes, críticos, responsáveis, que são capazes de colaborar para a sociedade e influenciar positivamente essa sociedade. E, obviamente, nós estamos falando de um documento escolar, então ele é pedagógico. Me ajuda a organizar os projetos educativos, que são projetos educativos essenciais, tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. As características essenciais também do nosso projeto político-pedagógico é para guiar nós, professores, os gestores da escola, que são os diretores, supervisores, orientadores pedagógicos, os funcionários de maneira geral, os alunos e também a família, ou seja, a comunidade escolar e a comunidade externa à escola. Então, o projeto político-pedagógico, ele deve ser completo. Para isso, ele deve ter uma clareza e uma direção, para que alguém que seja leigo e não saiba nada de escola consiga pegar esse documento e entender objetivamente, claramente, quais são os objetivos, quais são os anseios da escola em que ele está lendo esse PPP. E ele também é flexível, afinal de contas, nós estamos falando da educação, e a educação deve se adaptar às realidades dos nossos alunos, e essas realidades não são sempre as mesmas. Então, ele deve ser completo e flexível. Para a gente poder entender o papel da identidade escolar, então, a gente precisa entender que esse PPP estabelece dentro dele qual é a missão da nossa escola, quais são os valores, quais são os objetivos da escola, isso que reflete a essência do caminho que a direção da escola tem para essa instituição de ensino. Ele é um documento vivo, ou seja, necessita ser revisado periodicamente, porque só assim ele consegue atender às necessidades dos alunos, a questão das mudanças sociais. E ele é um guia das ações pedagógicas, das ações administrativas, e isso ajuda com que haja coerência nas práticas educativas de dentro da nossa escola. Evita modelos prontos, porque se eu reviso periodicamente, se ele é um documento vivo, se ele guia as minhas ações, eu tenho que ele cada vez mais autêntico, com uma colaboração local para o seu feitio e evitando assim as cópias, que são coisas muito genéricas. Então, vocês vão ver falar em todos esses dias que o PPP envolve a comunidade escolar na sua confecção, ou seja, uma participação coletiva. E por isso também ele deve ser transparente. Então, sendo transparente, ele está aberto à consulta, à questão de cobranças e fortalece, assim, o compromisso com a qualidade. Então, o PPP, pela questão de ser um documento com a participação efetivamente coletiva, então nós estamos pensando em algo que é muito relevante para a gestão democrática. Então, por isso, ele deve ser transparente, ter responsabilidade, manter a identidade da escola, a identidade institucional, e é um projeto com engajamento contínuo.
né? Então a gente precisa evitar alguns erros, que são erros básicos e erros crassos, como por exemplo, modelos prontos, copiar o PPP de uma outra escola, porque há uma falta de debate, há uma falta de ideia própria, e isso mina, né, destrói a questão da eficácia e o sentido de pertencimento ao projeto, já que cada escola deve elaborar o seu. Então, ele é o pilar da gestão democrática e transforma a gestão democrática e também esse documento que são ideias, né, em ações que são compartilhadas e que devem ser efetivadas. O PPP também tem alguns elementos essenciais. Dentre eles, a gente precisa entender qual é a missão da minha escola, qual é a clientela que eu devo atender, quais são os princípios orientadores. Depois eu quero que vocês voltem lendo esses slides, certo? E também os nossos textos, que vai ajudar vocês a compreenderem bem. Então, a gente precisa entender que os alunos têm que ter participação, as famílias têm que ter participação, os gestores e os professores. Então, essas diretrizes nos ajudam no alinhamento quanto à formação de cidadãos críticos, participativos, que garantem uma melhor qualidade e que tentam o tempo todo buscar a questão de uma aprendizagem bem feita, eficaz, eficiente. Depois a gente precisa entender também a relação das famílias, a acessibilidade a esse documento, qual é a importância, né? Essa questão da elaboração participativa com o envolvimento efetivo da comunidade escolar, com esse efeito multiplicador, em que algumas das pessoas que forem consultadas para a construção do PPP sejam participantes engajados, que incentivam as outras pessoas a participarem também do processo e que ajudam a consolidar a visão e a missão da escola a partir de decisões coletivas. Afinal, quando a gente fala de decisões coletivas, a chance de que as coisas deem errado é muito menor. E a gente precisa evitar terceirizar essa elaboração, e evitar o Ctrl+C, Ctrl+V também, que a gente já disse antes, e ignorar alguns debates de acesso, né? Porque às vezes há muitas pessoas que deixam esse documento escondido, né? Eliminar o não debate, né? O não acesso ao PPP, né? Então a gente precisa entender que também é muito importante isso. Depois eu gostaria que vocês lessem as estratégias para mobilização coletiva, que reforça essa ideia que eu acabei de trazer para vocês, e que vocês saibam que o PPP é de uma implementação e de uma atualização contínua, e eu já falei várias vezes para vocês isso nessa aula de hoje, certo? Então, vamos lá, que a gente consiga saber que o PPP, ele é uma ferramenta viva, e ele está proposto, né, dentro dos artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9.394 de 96, principalmente no que tange a um verdadeiro instrumento para a gestão democrática da escola. Certinho? Nos vemos na segunda semana de curso. Qualquer dúvida, me chamem no chat privado e a gente está aí à disposição. Um abraço, espero que vocês entendam, leiam os 2 textos e todos os slides. Uma boa semana, até mais, tchau, tchau.